Hoje eu vou ensinar para você como deixar o seu design no Canva mais profissional. Existem truques no design, elementos que a gente usa que deixam o design mais profissional. Se você está interessado em deixar a sua rede social mais profissional, seus conteúdos mais bonitos, então fica comigo até o final do vídeo. E antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Débora Takehissa, eu sou designer estrategista há mais de 9 anos e nesse canal aqui a gente fala sobre design, empreendedorismo, tráfego pago, tudo que você precisa para deixar a sua marca mais profissional. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e ativa o sininho. E bora pro conteúdo! Então vamos lá, a gente já tá aqui dentro da tela do meu computador e agora eu vou mostrar para vocês os designs que a gente vai estar dando uma incrementada. Eles estão feios? Não, eles estão somente simples e através de pequenas alterações que a gente vai fazer aqui, a gente vai deixar eles mais atrativos e mais profissionais. Então vamos começar por esse de academia. A primeira coisa que eu vou fazer é pesquisar a palavra shadow. Quando você pesquisa a palavra shadow, aparecem várias sombras aqui, você pode selecionar uma da sua preferência, tá? Eu vou selecionar essa daqui. E aí a gente vai colocando essas sombras aqui para fazer como se fosse um degradê. E aqui o que é importante? A cor do fundo tá igual à cor da sombra. Então a gente ou pode alterar a cor da sombra ou a gente pode alterar a cor do fundo. Tá vendo como já fez uma diferença ter essa questão do shadow aqui, dessa sombra aqui? Então eu vou passar para o fundo, olha a diferença que já deu. Mas a gente quer incrementar ainda mais. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou subir essa questão que está escrito aqui, a hora é agora. Vou subir essa outra informação aqui também. E aqui, ó, em entre em contato e marque seu treino experimental, a gente pode fazer como se fosse um botão, para não ficar uma palavra solta. Então, quando a gente sai daqui, ó, a gente entra aqui em elementos, tem vários elementos aqui. E tem esse elemento aqui em formato de quadrado, que ele tem a borda mais arredondada. A gente vai usar ele para dar uma sensação de como se fosse um botão aqui. Isso deixa o design bem mais profissional, tá? Eu vi que tá bem arredondado, vamos deixar ele um pouquinho menos arredondado. Ó, e vamos mudar a cor dele, tá? A gente vai colocar no neon. Deixa eu centralizar aqui. Tá vendo que não deu leitura o neon com a letra branca. Então, o que a gente vai fazer? Alterar a cor da letra. Vamos colocar em preto, tá? Eu acho que eu até vou colocar um negrito aqui também. Já deu uma boa diferença do que estava antes, mas dá para melhorar, tá? Então, a gente vai aqui, ó, em elementos e vamos pesquisar por neon. E vão aparecer alguns elementos neons, mas o elemento que eu quero em questão é o elemento triangular. Então, eu vou escrever aqui, triângulo, neon. E aqui aparecem vários elementos. Esse aqui tá bem bonito, mas tá fora da nossa proposta aqui, que é um neon verde. Então, vou pegar esse elemento aqui, tá? E aí, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui em editar, tá vendo? E aqui em editar, a gente tem algumas ferramentas legais que a gente pode trabalhar em cima desse neon. Então, eu vou aqui em desfoque. E a gente vai pegar a imagem inteira e vai aumentar o desfoque para ele ficar bem desfocado, tá? Dessa forma aqui. Agora que ele tá bem desfocado, a gente vai ajeitar ele aqui dentro da arte para ficar bem bonitão, tá bom? Então, vamos pegar mais um aqui. E aqui é teste, gente. É você ir mexendo e vendo o que fica melhor para a arte, tá? Mas sempre usando elementos. Olha como já tá dando uma boa diferença aqui na nossa arte. Ó, vou puxar mais um pouquinho. E aqui eu vou diminuir para ele ficar bem no formato triangular aqui, ó. Olha a diferença que já fez nessa arte. Então, vamos recapitular. A gente colocou aqui um elemento de sombra para fazer uma transição da imagem com o fundo. A gente colocou um quadrado aqui atrás para dar essa sensação de botão. E colocamos apenas alguns elementinhos aqui em neon. E já deu toda essa profundidade aqui para a imagem. Agora, a segunda arte que nós vamos trabalhar é essa arte aqui de pizzaria. E a primeira coisa que eu vou escrever aqui é pizza. Por quê? Aqui a gente tem uma foto só, mas eu quero duas fotos de pizza, essa sem fundo, para dar um efeito mais bacana. Então, eu vou procurar aqui uma foto bem legal de pizza. Ó, achei essa segunda imagem. Eu vou dar uma inclinadinha nela aqui e vou dar uma inclinadinha aqui para baixo, para dar esse efeito bem bacana de duas pizzas, como se fosse uma em cima da outra aqui. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai trazer profundidade para essa arte. E um dos truques mais legais que a gente pode fazer isso são as sombras. Então, a gente vai aqui novamente em Shadow. E a gente vai procurar uma sombra para dar uma profundidade aqui, parecer que essa pizza tá em cima dessa. Selecionei essa daqui, ó. E agora eu vou ampliar aqui para dar esse efeito de sombra, tá? A gente vai ampliar aqui.
E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar essa pizza aqui pra cima e essa daqui pra baixo. E a gente vai tirar um pouco... Opa! Deixa eu selecionar aqui certinho. A gente vai tirar um pouco dessa sombra, só pra dar um efeito, não é pra tampar completamente. Deixa eu até dar uma inclinada aqui certinho. Então, pronto, já ficou assim uma pizza em cima da outra. Agora que a gente já fez a nossa sombra, deu um pouco de profundidade, a gente vai trazer alguns elementos aqui para incrementar esse design, porque ele ainda está muito simples. Então eu posso tanto em elementos, como, por exemplo, eu posso ir em fotos, escrever aqui, ó, tomate. Se eu quiser uma foto um pouquinho mais realista, eu consigo encontrar aqui em fotos. Então eu vou pegar esse daqui mesmo. Deixa eu inverter aqui e vou diminuir. Deixar bem aqui no cantinho. E agora eu vou colocar algumas folhas. Deixa eu escrever aqui folhas. Como eu quero um pouquinho mais de realismo, eu vou aqui em fotos. Mas se eu quisesse algo mais desenhado, mais lúdico, eu poderia usar aqui em elementos também. Eu vou pegar essa folhinha aqui mesmo. Deixa eu virar ela pra cá. E aqui o que é legal? A gente, de repente, brincar com ela, deixar um pouquinho desfocada. Então, lembra que a gente fez isso aqui com o triângulo? A gente vai fazer isso aqui com a folha também. Então, eu vou aqui e deixo ela bem desfocadinha, ó. Deixo ela desfocadinha. Diminuir bem aqui ela, bem pequenininha. Que ela tá saindo aqui da nossa pizza. Aí a gente vai brincando aqui, vai colocando as folhinhas. De repente a gente pode colocar mais um tomate aqui também. Olha como já deu uma carinha diferente. Eu vou pegar mais um tomate aqui pra gente colocar. A gente entra aqui. Deixa eu ver esse tomate aqui. Eu não quero usar ele inteiro, eu quero só um pedacinho. Eu vou colocar ele bem aqui no cantinho, bem escondidinho. Vamos dar uma desfocada nele. Pronto. Então, viu aqui que já deu uma boa enchida no nosso design, só que eu ainda vou duplicar aqui a palavra pizza, vou procurar uma fonte mais desenhada. Você pode colocar aqui em manuscrito, que aparecem várias opções. Então, se você não souber uma opção de cabeça, você pode pegar aqui, ó. Eu gostei muito dessa daqui, só que eu já tenho uma em mente que eu quero usar. Então, vou escrever aqui o nome da fonte que eu quero usar. Se você não souber o nome da fonte que você quer usar, você não tem ideia, então você pode ficar procurando aqui uma que agrade o seu gosto. Eu vou colocar essa fonte aqui, ó, bem aqui, e aí eu vou passar ela para trás de tudo. Vou jogar ela lá pro fundo, porque ela não é uma fonte que a gente quer que ela apareça, que ela seja destaque. A gente só quer que ela seja uma graça aqui. Então, coloquei ela aqui e olha a diferença que já fez nessa arte. A gente pode, inclusive, espalhar mais os elementos para deixar um pouco mais preenchido, tá bom? Então, a gente pode espalhar mais aqui e aqui você vai ajeitando de olho mesmo. Você vai olhando, vendo o que falta. Ficou bem bacana essa arte, bem mais profissional, bem mais incrementada. Então, a gente vai para essa terceira arte aqui, que é uma foto de uma doutora com uma frase, a gente só consulta e a gente vai incrementar essa arte aqui também, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aquela graça do botão. Aqui, como uma linha só, você pode tanto usar aqui em efeitos e colocar um fundo, como você pode vir aqui, ó, nos próprios elementos e procurar aquele quadrado que a gente usou ali. Então, a gente pode colocar aqui, ó, como se fosse aquela graça do botão que a gente fez. Colocar aqui, ó, em outra cor a nossa fonte. Vou colocar em branco mesmo. Vou centralizar, achei que o botão ficou um pouquinho grosso, então vamos ajustar aqui. Aqui a gente já fez a nossa primeira graça, tá? E agora o que a gente vai fazer? Ela é uma dentista, então a gente pode usar elementos aqui de dentista para compor esse design. Então eu vou aqui, vou escrever dente. E ele vai me dar algumas opções de elementos para a gente compor esse design. Então aqui eu gostei bastante desse daqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou ampliar esse elemento aqui. Vou colocar aqui assim, ó. E aí eu vou mudar a cor, eu vou colocar a cor dela mesmo, que é esse azul aqui. E vou jogar para trás. Ah, mas não ficou bacana. Calma. A gente vai fazendo testes aqui. E olha a diferença que já fez aqui, só da gente colocar o botão e colocar esse elemento aqui de fundo meio transparente. Mas a gente pode incrementar um pouquinho mais, tá? Então eu vou pegar esse mesmo dente aqui para fingir que é o logo.
né? Se você tem uma logo aí, você coloca a logo. Se você não tem a logo, você pode colocar um elemento aqui que remeta ao nicho, tá? Então, eu vou colocar em branco. Coloquei aqui. Vamos escolher um nome para essa doutora. Então, eu vou até duplicar isso daqui e vou colocar, por exemplo, como se fosse o nome da clínica. A clínica vai chamar Sorriso. Então, vou colocar em branco também, da mesma cor. Vamos fingir aqui que a nossa clínica de dentista chama Sorriso. A gente vai colocar aqui como se fosse uma logo, tá? Uma logo improvisada. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, odontologia. Odontologia, pronto. Ajustando, deixando um pouquinho menor. Vamos dar um zoom aqui para facilitar a nossa vida. Vou deixar essa fonte um pouquinho mais em negrito, tá? E essa fonte aqui um pouquinho menor. Deixa eu diminuir ela. Alinhei. Vamos espaçar um pouquinho a letra, só para dar uma graça aqui. E aí eu encaixo aqui. E a gente vai fingir que isso daqui é a logo da clínica odontológica. E aqui eu vou pegar uma linha. Vou pegar uma linha aqui qualquer. Ela vai abrir aqui no meio. Deixa eu virar ela em ângulo de 90. Eu vou deixar ela um pouquinho mais fina. Vou deixar ela em 1. E a cor dela eu vou deixar em branco. E aí eu quero diminuir ela, deixar bem pequenininha. Que é uma graça que a gente vai fazer aqui só pra deixar um pouquinho mais profissional. Então aqui eu vou aumentar um pouquinho. Ó. Só encaixei aqui. Você também pode, além de mexer com o mouse, você pode usar as setas do computador, se for um pouquinho, se você precisar alinhar bem certinho. E aqui eu vou escrever agende sua consulta. Então eu vou duplicar aqui e vou colocar aqui agende sua consulta. Só que eu vou pegar aqui o mesmo tipo de formatação que a gente usou para odontologia. Vou colocar aqui, ó. E vou deixar bem pequenininho. E aqui eu vou colocar um telefone fictício da minha cabeça aqui. Temos um telefone aqui. E aqui, para deixar um pouquinho mais profissional, também vou colocar um elemento aqui de telefone. Pronto, agora a gente já colocou a nossa logo fictícia aqui, o nosso telefone fictício. Tá vendo que não ficou centralizado? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai centralizar. Porque se não tiver alinhado, se o seu design estiver torto, ele também vai parecer amador, né? Então, a gente pode até agrupar isso aqui que a gente não vai mexer mais. E aí, a gente centraliza aqui, ó, colocar ao centro. Pronto, já tá centralizado, temos a foto, temos aqui a frase. Eu vou até apertar um pouquinho mais a frase aqui, deixar um pouquinho mais juntinho. E olha que bacana como que ficou o nosso design, ele tava todo em branco, aqui só tinha a frase e as escritas. A gente colocou aqui uma logo fictícia, uma chamada para ação, a gente pode até aumentar aqui essa chamada para ação, centralizando aqui novamente. E olha a diferença que já fez. Então, quando você olha lá no começo do vídeo, como que tava essa arte aqui, como que tava essa arte aqui, como é que tava essa arte daqui. Então, pequenos ajustes que a gente fez tornaram a arte muito mais atrativa, muito mais profissional e artes que vão realmente chamar a atenção ali dentro das redes sociais. Com essas dicas aqui, o seu design vai ficar muito mais profissional. E se você tem problema com criação de conteúdo, é travado com criação de conteúdo e precisa alimentar suas redes sociais com constância, com estratégia, mas não faz ideia como, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição o meu curso, o meu e-book, que tem um valor super simbólico, apenas R$27 e vale super a pena para você que é travado com criação de conteúdo. E se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho e até a próxima!